As sociedades estão em constante evolução. Passamos das carroças antigas para os carros e das máquinas de escrever aos computadores. Mesmo com tanta evolução da ciência e da tecnologia, os homens continuam fazendo perguntas e nem sempre encontram as respostas que buscam. O Espiritismo é uma mensagem eterna do mundo espiritual, que auxilia o homem nesta constante reflexão. Está no ar a Vida em Foco e a gente convida você para refletir sobre as questões que a vida nos propõe. Fique conosco! Pelo momento atual em que a Terra se encontra, a violência é um dos traços de inferioridade espiritual mais expressivos. Comumente vemos notícias em que nos assustamos com tamanha crueldade. Mas será que a violência está ligada ao lado animalesco, instintivo do ser humano? Quais são os desencadeantes da violência? Marcelo Collin responderá a essas e outras perguntas na entrevista de hoje. Não perca! Hoje, no A Vida em Foco, você vai ver curiosidades, crônica, o quadro Espiritismo Esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado especial. Agora, a crônica da semana. Estamos vivendo um momento de crise e de grandes transformações morais em nossa sociedade. As notícias nos mostram vários exemplos de equívocos que nos trazem prejuízo e sofrimento a incontáveis irmãos, especialmente aqueles que mais necessitam de amparo e proteção. Em uma análise mais apressada, não são poucos os que acreditam não valer a pena agir com disciplina em seus atos e decidem agir em proveito próprio, ainda que suas ações não sejam exatamente éticas. No entanto, não estamos aqui na Terra pela primeira vez. O que passamos aqui é o resultado de nossos atos do passado. Nossas sucessivas encarnações são solidárias umas às outras. Por isso, o que passaremos no futuro, nessa e nas demais encarnações, será o exato resultado de nossos atos no presente. Ninguém foge às leis de justiça divina, que é lei de causa e efeito. Normalmente, quando as pessoas ouvem sobre a necessidade de disciplina na realização de qualquer tarefa, pensam na disciplina como algo ruim, que nos aprisiona e nos rouba a liberdade. Mas, na verdade, longe de nos escravizar, a disciplina é libertadora, quando usada como preciosa ferramenta a nos conduzir para a aquisição das virtudes. A disciplina é antídoto eficaz contra nossas incontáveis viciações. Essas sim nos escravizam e nos roubam liberdade, já que não há comprometimentos que não exijam reparação. Em nosso caminho evolutivo, como espíritos eternos, não podemos retroceder, mas poderemos estacionar pelo relaxamento de nossa vontade, o que nos causa sempre muita dor e sofrimento. A disciplina, porém, é eficiente guia a nos manter no caminho mais rápido para a nossa evolução intelecto-moral, nos possibilitando a aquisição de valores eternos, que nos trarão a paz e a felicidade que tanto almejamos. A Vida em Foco traz hoje, no quadro de entrevista, o tema Instinto e Violência. Não deixe de assistir! Olá! Seja muito bem-vindo ao programa Vida em Foco. Esse é o nosso quadro de entrevista. Meu nome é Lúcio, hoje estamos recebendo o Marcelo Collin, nosso querido amigo e participante. Ele é médico especializado em saúde da família e veio falar conosco hoje sobre instinto e violência. Marcelo, esse é um tema difícil para ser abordado. Vamos lá então, né? Existe relação entre o instinto e a violência? Como que se dá? Sim, instinto e violência têm uma proximidade muito grande uma coisa com a outra, né? Porque às vezes as pessoas têm uma reação que é violenta, que é destrutiva, seja para si mesmo e para o outro, e isso pode ser uma crueldade, uma vingança que foi urdida, né? Aquela história, né? Que vingança é um prato que se come frio e foi trabalhado. Isso aí, crueldade, é um problema muito sério que precisa ser lidado de uma maneira diferente. O que acontece é que às vezes a gente tem atitudes que são destrutivas, são disruptivas assim também, e não é por crueldade. É simplesmente porque a gente ainda não trabalhou de uma maneira mais adequada alguns instintos nossos. Então, o que a doutrina espírita conta para nós? Que na nossa evolução,
hoje eu, o espírito, estou aqui usando um corpo de forma humana, de ser humano, que tem toda uma preparação para que eu expresse algumas coisas em mim. Mas nós nem sempre animamos corpos de seres humanos. Né? Nessa jornada nossa, enquanto espíritos, a gente vem passando pelos diferentes reinos da natureza, inclusive. Passa pelo reino mineral, a gente não sabe exatamente definir como é que isso acontece. Os espíritos dizem que a gente tem um estágio lá, depois passa pelo reino vegetal, chega ao reino animal. O reino animal é onde o princípio espiritual vai treinar essa coisa dos instintos. Depois a gente vem para o ser humano para treinar o sentimento, a emoção superior, para a gente ir nos caminhos da intuição. Então a gente traz esses instintos do reino animal. Instinto de sobrevivência, que pode se manifestar de diversas maneiras. Né? Uma coisa que a gente faz para evitar a morte. Então, se a gente ouve uma buzina forte, uma freada de carro perto de nós, não vai ter uma racionalização. Ah, olha, pode ser esse barulho que está travando um pneu, esse pneu pode representar um risco e está perto de mim, então é melhor. Não, o instinto simplesmente pede que a gente pule. O instinto vai trabalhar de uma maneira tão rápida no nosso corpo, liberando adrenalina, né, norepinefrina, liberando outros neurotransmissores, e a gente vai reagir, inclusive, com uma força desproporcional naquele momento. Você, quando tem um cachorro correndo atrás de você, bravo, espumando, você corre muito mais do que se você sai para fazer um jogging, né, no domingo de manhã. Então, quando a gente o instinto libera energias e essa energia, naturalmente, fica um pouco difícil da gente controlar. Então, quando o instinto de sobrevivência está ligado a uma questão dessa muito óbvia, a gente consegue usar ele muito bem ao nosso favor. Agora, o instinto de sobrevivência pode se manifestar, por exemplo, nos relacionamentos também. Então, eu estou conversando com uma pessoa e a gente discorda. E, de alguma maneira, se eu não tenho ainda bem trabalhado em mim, eu não saí muito do instinto, eu posso entender que se nós discordamos, só um de nós pode vencer. E a nossa discussão pode parecer dois cachorros bravos discutindo quem é que tem a razão, quem é que está certo. E daí, por aquele instinto, eu posso me exasperar e, de alguma maneira, te agredir, seja física ou verbalmente, simplesmente por um instinto naquele momento. É muito diferente de eu dizer assim, eu vou pegar o Lúcio, né? Hoje eu vou ter uma discussão com o Lúcio, ele vai ver, eu vou dizer umas verdades para ele e tal, e eu vou com a intenção de agredi-lo, de machucá-lo. Mas às vezes ali sobe aquele instinto e eu posso fazer isso. Né? Não quer dizer que seja certo fazer nessas condições. Mas a minha maneira de eu aprender a me tratar para que eu não repita isso é muito diferente. Se eu faço aquilo de caso pensado ou se eu fiz nesse instinto. É isso que eu queria trazer para a nossa reflexão hoje, que às vezes a gente faz no instinto aquela coisa. E como é que eu vou lidar? Porque parece que eu não pensei. Então, como é que eu vou trabalhar com uma coisa que eu não pensei antes? Pois é, mas em um determinado momento a violência se precipita, então. Certo? Você veja, o instinto seria assim, eu preciso ganhar porque teoricamente isso manteria a minha espécie, se a gente fizer uma ligação com a evolução, mas em determinado momento esse instinto racionalizando precipita a violência. Isso, e aí? Existem desencadeantes. E aí vem o nosso trabalho enquanto sociedade. Né? Você há de convir comigo, Lúcio, que a sociedade está violenta. Né? Claro. Eu não preciso trazer nenhum dado estatístico, qualquer um que está em casa percebe a violência, sente a violência perto do seu portão, né? Deixar os filhos sair para casa é um medo, é uma preocupação constante, né? Você sair num determinado horário, andar por uma região que você conhece, qualquer um de nós sabe que a violência está cercando e a gente se sente ameaçado no meio dessa. Então, existem dois principais precipitantes para a violência. Dois principais. A indiferença. Então, quando eu sinto uma indiferença do meio em relação a mim, aquilo traz o meu instinto de sobrevivência. E aquilo pode se manifestar de uma maneira violenta. E o segundo é a injustiça. Okay. Quando tem uma injustiça, tende a vir aqueles instintos. Então nós, se queremos resolver esse problema um dia, nós precisamos, enquanto sociedade, lidar com duas coisas. Porque nós não temos controle sobre se o outro está cuidando de ser mais instintivo, menos instintivo. Né? Nós temos que tentar tirar esses dois desencadeantes. Nós não podemos, se a gente quer viver numa sociedade com menos violência,
Nós não podemos mais admitir que sejamos indiferentes aos outros e que as injustiças aconteçam de uma maneira natural, banalizada. A gente vive um momento em que ser injusto, alguns consideram que é vantagem. Né? Eu tirei uma vantagem ali, ó, na compra do mercado, me deram o troco errado, ai, que esperto que eu fui. Foi injusto. E nós não podemos aceitar isso mais se a gente quiser diminuir a violência no longo prazo. Então, enquanto movimento social, para a gente lidar com a violência, nós temos que tirar esses dois desencadeantes. Agora, isso não exime cada um de nós de fazer o esforço para diminuir essas reações instintivas, para deixar esse nosso instinto debaixo de um cravo, né? Debaixo de um controle maior da nossa parte. Marcelo, eu vou deixar para a segunda parte a seguinte pergunta. Como reconhecer as manifestações do instinto, ok? Fique conosco, já retornamos. Aguarde alguns instantes. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos. Até já! Voltamos com a segunda parte da entrevista com Marcelo Collin. Hoje, a Vida em Foco traz o tema Instinto e Violência. Vamos conferir. Retornamos com o nosso querido amigo Marcelo, falando sobre instinto e violência. Deixei uma perguntinha, como reconhecer as manifestações, acho que podemos dizer assim, do instinto, Marcelo? Diga lá. Porque às vezes a gente comete atos violentos e vem essa pergunta, né? E agora, eu tô de que lado da moeda? Porque muda muito se eu quiser ser diferente, me modificar, eu saber se eu estou tendo essa agressividade, esse impulso destrutivo por instinto ou por crueldade. Né? O tratamento vai ser completamente diferente nesses dois aspectos. Então, você em casa, como é que você reconhece se você fez aquela atitude destrutiva, agressiva, por instinto ou deve ter sido uma coisa pensada? Você tem dois itens a pensar. Primeiro é a coisa da tempestividade. O que isso quer dizer? Quando eu faço a coisa de uma maneira intempestiva, naquele momento, sem pensar, de chofre, aconteceu o estímulo, eu dei a resposta. Aí tem mais chance de ser instintivo. Quando foi uma coisa que você já foi para aquele lugar, já se expôs de uma maneira, seja consciente ou inconsciente, mas já foi buscar a presença daquela pessoa, você até pode dizer assim, eu não estava conscientemente querendo ir confrontar, mas já foi onde você sabe que ela tá, já meio que criou uma cena ali, aí você já pode pensar que talvez não seja só instinto naquele momento. Então, o primeiro aspecto, a tempestividade. Foi uma coisa feita de súbito ou foi uma coisa que antes você teve escolhas para não chegar até ali? E a segunda, e provavelmente mais importante que a primeira, é o remorso, o arrependimento. Quando você age de uma maneira instintiva, reage, golpeia, e em seguida você fala, o que eu fiz? Ah, meu Deus, vem aquele peso na consciência, aquela dor. Você vai para o travesseiro de noite, eu não devia ter falado aquilo, eu não devia ter feito daquele jeito, eu precisava ter feito, eu não acredito de novo. Então isso mostra que você foi tomado pelo instinto naquele momento. Você agiu de uma maneira que você já está consciente, conscientemente você não faria. Por isso que a dor, o cravo ali, o espinho do remorso, do arrependimento se manifesta logo em seguida. Então, Lúcio, eu acho que por aí são duas coisas que a gente pode considerar que são importantes. Se você foi rápido, foi pego de surpresa e depois sofreu com isso, você provavelmente agiu por instinto naquele momento. Não quer dizer, voltamos a frisar, que foi certo. É justamente isso que você fez. Não pode ser usado como justificativa de maneira nenhuma pelo ato ruim, digamos assim. Isso. As consequências do que você fez são suas, de todo modo. O Espiritismo diz assim para nós, quando você faz uma coisa absolutamente sem perceber que fez, por exemplo, se você está em cima de um prédio e faz um movimento, derruba um vaso, ele cai e mata uma pessoa. Você não é um assassino, você não teve nenhum tipo de intencionalidade naquilo. Mas o instinto é uma intenção. Então, ela precisa ser trabalhada. É claro que qualquer um de nós diria que a pessoa, digamos assim, é menos culpada, ela tem menos demérito quando agiu instintivamente do que quando agiu com crueldade. Mas ela precisa resolver isso. A gente não pode ficar
se agredindo e agredindo os outros por deixar que o instinto tome conta de nós. Não é menos importante o tratamento. Se foi crueldade, só vai mudar o jeitão mesmo de fazer as coisas. Bom, e tem a doutrina nos traz alguma forma para isso? Como segurar essa energia? Então, primeira coisa, é um trabalho de perseverança. Instinto não é uma coisa que desaparece de uma hora para outra. Você levanta assim, amanhã eu não vou mais brigar. As pessoas vão me provocar e eu vou ficar tranquilo, não vou brigar com elas. Não é assim que as coisas acontecem. É um trabalho de perseverança, de persistência. Então, o que os Espíritos dizem para nós? Olha que legal, isso aqui eu tirei lá do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem um trecho que trata do pecado pelo pensamento. Então ele diz assim, que quando uma pessoa comete um erro, sem se dar conta de que estava cometendo um erro, ela está muito longe ainda de acertar. Porque primeiro ela precisa começar a se dar conta de que aquilo estava errado, para depois se dar conta e ainda assim não conseguir fazer, e por fim se dar conta e evitar. Esse é o esforço da pessoa que age por instinto. Primeiro, você sabendo que tem essa tendência, você precisa desenvolver âncoras emocionais, intelectuais, para não se deixar levar pelo instinto. Por exemplo, eu sei que quando eu estou com calor ou com fome, eu sou muito mais agressivo. Eu, Marcelo, sei que eu sou assim. Se você vem me pedir uma coisa, se você vem me criticar, se eu tiver com fome ou com calor, frio não, mas com calor, a chance de você receber uma resposta agressiva, destrutiva da minha parte é muito maior. Com sono também, Marcelo? Não, sono não é meu grande problema. O problema é sou eu, né? Cada um em casa, daí tem que descobrir isso. Quando é que o teu instinto fica mais à flor da pele? Em que circunstâncias? Porque daí você sabe que você vai se expor àquilo. Então eu sei, puxa, hoje não deu para comer. Pulei o almoço, pulei o café da manhã, eu já digo, eu preciso me cuidar mais, porque eu sei que a qualquer momento pode começar a surgir essa minha agressão. Então você vai desenvolver âncoras, você vai tentar desenvolver estratégias para não deixar aquilo tomar conta. E é claro, começar a desenvolver a terapia contrária daquilo. Daí depende de como é que esse instinto seu se manifesta. Se é uma agressão física, violência, você pode optar pela yoga, a meditação, você pode optar pelo Tai Chi Chuan, aquelas coisas que nos ensinam a controlar melhor os nossos movimentos, se a tua agressividade sai ali. Se ela sai na palavra, você pode pensar em alguma coisa de canto, de outros exercícios de respiração, que vão te permitir aprender a controlar melhor o teu diafragma, controlar essa musculatura. E é claro, encher a tua cabeça de bons pensamentos, de boas ideias e de uma edificação mesmo maior para você, permitindo que esse instinto não seja nem despertado em muitos momentos. Porque, por exemplo, você me contrariou, eu posso instintivamente querer te agredir e ter que controlar ele. Mas eu posso trabalhar esse conceito. Nem todo mundo que me contraria me quer mal. Marcelo, a gente tem poucos segundos ainda, mas eu queria saber o seguinte, a oração ajuda nisso? Então, a leitura edificante, a oração e a meditação fazem aí 3 caminhos de um mesmo estímulo, um mesmo esforço. Tá? Então, se você torna isso um hábito na tua vida, porque na hora que o instinto vem, não dá tempo de orar mais. Então, ele precisa ser um hábito na tua vida, para ir te ajudando a bloquear esses desencadeantes, te proteger, te tornar mais resistente a esses estímulos externos. Trabalhe ele aqui, na tua consciência, com os teus pensamentos. Trabalhe com a oração no campo do sentimento, da emoção. Você vai ter um sucesso muito melhor. Legal. Meu amigo, muito obrigado pelas tuas palavras. Você fique conosco, o programa ainda segue. Lembrando que você pode contribuir escrevendo para o contato@vidaemfoco.com.br, mandando perguntas, tirando dúvidas sobre o que foi visto. Você pode nos achar nas redes sociais também e pode assistir os outros programas no YouTube, ok? Muito obrigado e o programa segue adiante. Até mais. Se você tem dúvidas e quer ouvir as respostas aqui no programa, mande-as para contato@vidaemfoco.com.br e acompanhe as próximas edições do programa. Fique agora com o quadro O Espiritismo Esclarece.
No Espiritismo Esclarece de hoje, vamos responder à pergunta que recebemos por e-mail da telespectadora Patrícia Silva, de Belo Horizonte. Patrícia, muito obrigada pela sua colaboração com o nosso programa. E você que está nos assistindo agora, também pode enviar a sua questão para contato@vidaemfoco.com.br, que teremos um prazer em responder. Ela diz o seguinte: li um texto que fazia referência ao programa de Abigail, mas que não esclarecia exatamente o que é. Poderiam me contar? Então vamos lá? Através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emmanuel nos presenteou com um dos mais lindos romances da literatura espírita e, por que não dizer, da literatura mundial? A obra Paulo e Estevão conta a história de Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, que se converteu de perseguidor dos cristãos a um dos maiores divulgadores do cristianismo. Neste livro, conhecemos também a história de Estevão e sua irmã Abigail, figuras fundamentais na transformação por que Paulo passou. Abigail chegou a ser noiva de Paulo, contudo, por razões alheias à sua vontade, suas vidas não se uniram pelo matrimônio. Ela desencarnou antes de Paulo, sem jamais desampará-lo em sua jornada terrena. Em ocasião na qual Paulo sentia-se fragilizado e desesperançoso, o espírito Abigail achegou-se ao seu coração e lhe deu alento, estimulando sua coragem em prosseguir e legando-lhe valiosos ensinamentos, os quais ficaram conhecidos como o Programa de Abigail. Ama para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo. Trabalha de modo a enriquecer a virtude divina, para realizar a obra de aperfeiçoamento interior. Espera como providência contra o desânimo destruidor. Tenha esperança, confiança na misericórdia divina. Perdoa para conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens. Assim, ama, trabalha, espera e perdoa constitui-se o programa de Abigail que nos serve a todos como orientação para vencermos os obstáculos que enfrentamos em nossa encarnação. Fica essa dica de leitura da obra Paulo e Estevão. Você não vai se arrepender. Alberto Almeida nos traz momentos de reflexão com o quadro Espiritualidade em Gotas. Fique conosco. Espiritualizar para progredir. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? É a questão 799 de O Livro dos Espíritos. Espiritualidade em gotas. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade, que os há de unir como irmãos. Foi a afirmativa dos espíritos superiores em meados do século XIX, numa antevisão de progresso que a humanidade deverá fazer pela via da sua espiritualização. Na verdade, todas as religiões se inspiram em líderes que estão muito acima das diferenças e querelas humanas. As ciências, hoje, elas caminham de uma forma muito firme para confirmar a afirmativa das religiões nos seus dogmas de que nós somos imortais. Quando as ciências da análise da consciência dá-se conta de que o ser é muito mais do que um corpo. As experiências de quase morte, os moribundos, por exemplo, no leito de morte, a regressão de memória, falam de um ser que não está aprisionado e reduzido a um corpo, de que o corpo é apenas uma veste. Esse olhar de espiritualização que destrói o materialismo vai ao encontro das religiões, vai ao encontro da arte, que nos convida para um processo de sublimação. Vai ao encontro de uma antropologia e de uma sociologia que arrebenta limites de fronteiras, que consegue nos identificar pelo um olhar mais avançado de transcendência, de que nós não somos diferentes só porque temos uma pigmentação de pele
de cor diferente, ou porque nascemos nesse ou naquele continente, ou de que pertencemos a essa ou aquela nação. Estamos num caminho através do qual haveremos de perceber de que judeus e palestinos, negros e brancos, asiáticos e europeus, todos pertencemos a uma só família, de que hindus, islãs, budistas, cristãos, todos pertencemos a uma grande humanidade conectada com a divindade, de que todos podemos nos relacionar solidariamente, fraternalmente, porque essas circunstâncias de seita, de religiosidade ou os modelos de ciência que abraçamos, eles são muito pequenos para nos reduzir ao encontro maior que fala de um ser que transcende, de uma dimensão do ser humano que é nitidamente espiritual e de que a sua relação um com o outro, ela deve sobrepujar todas as diferenças, todas as limitações de pátria, de religião, de etnia, de concepções, porque tudo fala que somos espíritos imortais caminhando para a divindade, precisando dar-nos as mãos uns aos outros pelos laços da solidariedade e da fraternidade universais. Obrigada pela sua companhia. A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades. Suas sugestões são muito importantes para o programa e você pode enviá-las para o e-mail contato@avidaemfoco.com.br. Acessando o site www.avidaemfoco.com.br, você encontra todas as edições anteriores. Aproveite para rever as entrevistas e também os outros blocos do programa. Agradecemos muito a sua companhia. Tenha uma ótima semana e até o próximo A Vida em Foco.